Graça e paz, povo de Deus! Vamos a mais um vídeo no canal O Renovo da Palavra. Que os montes caiam sobre nós. Você entendeu direitinho esta fala de Jesus que está registrada em Lucas, capítulo 23, versículo 30. Esse daí é o tema do nosso vídeo. Eu convido você para ficar comigo até o final, porque eu vou trazer informações importantíssimas para te ajudar, caso você ainda não tenha compreendido o sentido desta fala de Jesus. Porém, antes de eu abrir aqui o leque do nosso estudo, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. Porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom, é relevante e recomenda este vídeo para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Que os montes caiam sobre nós. Eu já vou ler para você o texto e vou explicar o contexto desta fala de Jesus. Porém, antes, é importante eu dizer que estou fazendo uma série de vídeos aqui no nosso canal, onde eu mostro que as profecias bíblicas, elas podem ter um duplo cumprimento. Um cumprimento histórico, um cumprimento escatológico. E esse estudo é muito importante de ser feito, principalmente por causa do debate entre preterismo e futurismo. O que é preterismo? Preterismo vem de pretérito, vem de passado, onde os professores do preterismo, principalmente do preterismo completo, compreendem que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram lá no passado, precisamente no ano 70 depois de Cristo. Este daí é o hiperpreterismo. Entende que Jesus já voltou, a grande tribulação já aconteceu, não mais acontecerá. Em oposição ao preterismo, existe o futurismo, que é a visão, o método de interpretação que eu defendo. Em que consiste o futurismo? Nós compreendemos que do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 22, tudo ainda vai se cumprir, estar no futuro. Daí surge um debate muito interessante dentro dos estudos da escatologia. Então vamos lá, vamos focar a nossa atenção nesse vídeo na fala de Jesus, que os montes caiam sobre nós. Lembrando que esse é o vídeo 2, onde eu estou falando sobre o julgamento das nações, tá ok? Eu sempre explico aqui no canal, vale a pena lembrar, sobre o alinhamento das profecias, tá gente? Como que funciona aí essa questão de alinhamento das profecias? Você pega uma fala de Jesus nos evangelhos, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você procura no Antigo Testamento a origem. Qual foi o profeta que falou, que deu origem à fala de Jesus citada no Novo Testamento, nos Evangelhos. Terceiro passo, aí entra a questão de preterismo e futurismo, porque nós estamos agora no primeiro século. Se aquela fala do profeta, repetida por Jesus, se ela já se cumpriu no primeiro século, como se cumpriu? Quarto e último passo para alinharmos a profecia. Vamos pegar a mesma fala e vamos ver como ela aparece dentro do livro de Apocalipse. Porque o preterismo completo entende que o Apocalipse de João se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Gente, é simples de raciocinarmos. Se o Apocalipse de João se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, então precisa
ter harmonia com o ano 70. E estudando com muito cuidado, com minúcias de detalhes, as profecias, nós conseguimos ver claramente que o Apocalipse não se harmoniza com o ano 70. É só você alinhar a profecia que você vai ver que isso não é possível. Inclusive, nós já temos outros vídeos aqui no canal, onde eu falei sobre as duas testemunhas, falei sobre o anticristo, a pessoa de Nero, enfim. Vale a pena você conferir os outros vídeos onde nós temos alinhado as profecias. Mas vamos lá, vamos para o tema, o coração do nosso estudo nesse dia. Que os montes caiam sobre nós. Então eu vou dar o primeiro passo. Eu vou ler a citação de Jesus e vou te explicar o contexto, tá ok? Se você tiver uma Bíblia, abra aí comigo. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto que nós vamos ler é Lucas, capítulo 23, versículo 30. Eu vou ler para você e vou te explicar o contexto desse versículo. Diz assim: então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Que os montes caiam sobre nós. Qual é o contexto? Jesus estava caminhando para ser crucificado. As mulheres estavam batendo no peito, em sinal de protesto e coisa e tal, por causa da crucificação de Jesus. Ele explicou para as mulheres não chorarem por causa dele, mas que deveriam chorar antes por elas mesmas e pelos seus filhos. Os judeus, guarde bem essa informação. Elas deveriam chorar por elas e pelos judeus. Ele ainda diz que vai chegar dias, ou haveriam de chegar dias, em que seriam bem-aventuradas que não amamentassem, e nem aquelas que nem geraram filhos. Ele fala isso por qual motivo? Porque lá na quarta-feira, ele já havia pregado o sermão profético, e em Lucas 21, 23, ele fala sobre uma grande ira que havia de vir sobre o povo judeu. Ele fala no versículo anterior sobre ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Enfim, ele está falando ali, gente, sobre o que exatamente? Ele está falando acerca da destruição de Jerusalém, que haveria de acontecer no ano 70 depois de Cristo. Esse daí é o carro-chefe do preterismo completo, onde eles entendem, olha, tudo se consumou no cerco do ano 70. Então você já tem aí a fala de Jesus dentro do seu contexto, onde ele está tratando no capítulo 23 de Lucas, versículo 20, acerca da destruição de Jerusalém. Primeiro passo para nós alinharmos a profecia, tá ok? Mas deixa-me te lembrar que esta fala de Jesus não é originada nele. Ele está citando algum profeta do Antigo Testamento. É bem verdade que muitas falas de Jesus no sermão escatológico provém dele. Você não encontra uma citação do Antigo Testamento. Então sempre vai intercalar assim, falas que têm origem nos profetas e falas que têm origem no próprio Senhor Jesus, no Messias. Vamos agora dar o segundo passo. Qual profeta Jesus está citando nesse texto? Lucas 23, 30. Oséias, capítulo 10, versículo 8. Acompanhe comigo a leitura deste versículo, por favor, para jogar luz em cima da questão
lá do sermão de Jesus, quando ele está indo para ser crucificado. A fala de Jesus rumo à crucificação. Oséias capítulo 10, versículo 8. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. Perceberam que é a fala de Jesus, cuja origem desta fala está em Oséias? Outros profetas também falaram algo parecido, mas vamos focar em Oséias para simplificar o seu entendimento. A fala de Jesus em Lucas, cumprimento no ano 70, a origem, profeta Oséias. Qual é o contexto aqui, gente, do profeta Oséias? Oséias está falando contra as 10 tribos de Israel do período antes de Cristo, período AC. Isso aqui é mais ou menos por volta do ano 700 antes de Cristo, onde as 10 tribos, que é Efraim, o reino do norte, estavam em rebelião, idolatria, estavam afastados da lei de Deus, enfim, estavam em pecados contra o Deus de Israel. Oséias profetizou e disse, olha, vocês vão gritar que os montes caiam sobre nós, etc. Que os outeiros caiam sobre nós. Isso se cumpriu lá no período histórico do antigo Israel, período AC, quando o poderoso império da Assíria invadiu as 10 tribos, pulverizou as 10 tribos, e de fato os antigos israelitas gritaram que os montes caiam sobre nós, conforme o profeta previu. E o que significa, gente, esse grito? Isso aqui é grito de horror, é grito de espanto, de pavor, porque eles estavam vendo o julgamento de Deus chegando até eles por intermédio de uma nação poderosa, da Assíria. Então, que os montes caiam sobre nós é grito de pavor, de horror. Eles preferiam ser soterrados, morrerem dessa forma, do que enfrentar o juízo de Deus por intermédio da Assíria. Foi usado como um veículo, como um braço de Deus, como um instrumento para o julgamento do Senhor. Então já te mostrei o contexto de Lucas 23, do versículo 26 até o 31, e o contexto de Oséias. Vamos voltar só mais um pouquinho lá em Lucas. Gente, quando uma profecia que já teve um cumprimento histórico, como é o caso de Oséias que eu acabei de te explicar, ela é citada por Jesus, é como se ele estivesse fazendo daquele evento histórico um protótipo. Ele está dizendo então para aquelas mulheres que elas deveriam chorar por elas mesmas e pelos seus filhos. Ele está dizendo, olha, aqueles mesmos horrores que Efraim sofreu e gritou lá na época da Assíria, vai se repetir. Ele está dando um recomeço àquela profecia. Mas aí você pode pensar assim comigo, mas irmão Gedilson, então já se cumpriu no ano 70. Vamos agora fechar o nosso raciocínio aqui. Porque existe mais uma citação da frase, que os montes caiam sobre nós. Não fica só a citação do primeiro século, quando ele está indo para ser crucificado. Aparece mais uma citação. Logo, se nós analisarmos do primeiro século agora para frente, já que vimos o cumprimento do ano 70, mas a fala reaparece, fica muito claro que os horrores serão também repetidos. Quer ver onde está a citação desta fala, que os montes caiam sobre nós? Apocalipse, capítulo 6, do versículo
12 até o versículo 16. Eu vou ler para você esse texto e já vou te explicar exatamente sobre o que ele está falando. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 até o 16. Observe bem a leitura junto comigo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de sobre si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aqui, gente, é o julgamento das nações. Você não pode, de maneira nenhuma, confundir isso aqui, a ira do Cordeiro, com a ira de Roma contra os judeus no ano 70. Por mais que seja muito parecido, se você vê a relação de outros vídeos, onde eu mostro o duplo cumprimento, partindo do primeiro século para o Apocalipse, você percebe que por mais que seja parecido, não é o mesmo assunto, tá ok? A ira de Roma contra os judeus foi no ano 70 depois de Cristo, mas aqui é o julgamento das nações, onde os reis da terra, foque a sua atenção comigo, no versículo 15, Apocalipse 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e tribunos, e os poderosos. Aqui não são os judeus, os filhos daquelas mulheres lá de Lucas 23 que Jesus falou, aqui não são os judeus. Aqui são os reis da terra que estão gritando, cheios de pavor, diante do juízo de Deus. Esse juízo de Deus aqui não é o juízo conforme foi levado pelo exército romano lá no primeiro século. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo que vem para exercer o seu julgamento sobre as nações e estabelecer o seu reino, o milênio. Para encerrar o nosso vídeo, qual o resultado do julgamento das nações? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, você vê o resultado do julgamento das nações. Ó. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vierão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Depois que ele julga as nações, ele estabelece o milênio. Lembrando, gente, aqui não é o juízo final. Eu sei que muitos teólogos compreendem ser o juízo final. Por quê? Porque lá no capítulo 6, Jesus está vindo sentado sobre um trono. Então muitos teólogos pensam que ele está vindo para o juízo final, mas não é o juízo final, tá, gente? Aqui é o julgamento das nações. Aqui é Mateus 25, versos 31 e 32. Então, para terminar o nosso vídeo, o alinhamento da profecia. O que nós aprendemos nesse estudo? Nós aprendemos que lá no Antigo Testamento, no cumprimento histórico, no período AC, aquelas profecias, não só Oséias, mas muitas outras, na realidade, elas sempre vão estar apontando para um evento maior. Este evento maior está dentro do livro de Apocalipse, porque ele contém todas as profecias. E as profecias que são citadas por Cristo, elas simplesmente estão sendo tratadas como uma espécie de arquétipo
um protótipo para se repetirem. Teve o seu cumprimento no primeiro século, na queda de Jerusalém, e a partir do primeiro século, contando para nós chamamos de um duplo cumprimento, considerando, gente, o pontapé dado do primeiro século para cá, tá ok? E nesse debate, preterismo versus futurismo, você percebe que não tem como levar o Apocalipse para o ano 70. Eu falo mais uma vez, veja os nossos outros vídeos sobre o duplo cumprimento das profecias. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender o que significa que os montes caiam sobre nós, que vai trazer o juízo de Cristo lá no finalzinho dos tempos sobre as nações. Se você gostou dessa explicação, não se esqueça de deixar o seu joinha. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.